Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. A paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sua família e tudo aquilo que você colocar as mãos hoje. Que este momento seja de descanso para sua alma, renovação para seu espírito e força para caminhar na fé. Antes de começarmos, agradeçamos ao Senhor por nos permitir abrir o coração para a sua palavra, por nos sustentar a cada dia, por nos fortalecer mesmo nos momentos de dificuldade e por nos revelar o seu propósito perfeito para a nossa vida. Se você ainda não é inscrito no canal A Hora Sagrada, clique agora em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé, esperança e transformação. Este é o momento de se conectar com Deus e renovar sua fé. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, vamos meditar em uma das histórias mais profundas e transformadoras da Bíblia. A unção de Davi, o jovem pastor que Deus escolheu para ser rei de Israel. Esta passagem nos mostra que Deus não olha para a aparência, para o status ou para aquilo que o mundo valoriza. Ele olha para o coração, para a essência, para a fidelidade e a obediência que existem em nosso interior. Quando Deus chamou Davi, Ele estava escolhendo não apenas um rei, mas um instrumento de transformação para o povo de Israel. E essa escolha nos ensina algo essencial, que mesmo em momentos de silêncio, de espera ou de aparente esquecimento, Deus está trabalhando dentro de nós, nos preparando para cumprir grandes propósitos. Cada desafio que enfrentamos, cada momento de dúvida ou dificuldade, é como uma preparação para aquilo que Ele já planejou. O coração de Davi nos revela como a humildade, a coragem e a fé sincera atraem a presença e a direção de Deus. Ele não era o mais forte, nem o mais velho, nem o mais destacado entre seus irmãos. Ainda assim, Deus olhou para ele, enxergou o potencial que ninguém mais via e o escolheu para um chamado que mudaria toda a história de Israel. Essa passagem nos ensina que Deus também tem um plano para você. Meu irmão, minha irmã, Ele vê suas lutas, suas lágrimas, seus sonhos escondidos. Ele conhece cada intenção do seu coração e está pronto para ungir sua vida, seu trabalho, sua família, seu propósito. Não importa se o mundo te subestima, se você se sente pequeno ou desprezado. O Senhor te vê e te escolheu para grandes coisas. Meu querido irmão e minha querida irmã, prepare o seu coração junto comigo. Respire fundo, acalme sua mente e abra seu espírito para receber a palavra do Senhor. Hoje vamos mergulhar na história da unção de Davi, um jovem escolhido por Deus para cumprir um propósito grandioso. A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 16, 13, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pesar por Saul, visto que eu o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Versículo 2. Encha o seu vaso de azeite e vá. Envia-o a Jessé, pois escolhi para mim um rei dentre seus filhos. Versículo 3. Samuel disse: como irei? Se Saul ouvir, me matará. E o Senhor respondeu: leve consigo uma novilha e diga: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Versículo 4. Quando chegar, unja aquele que eu lhe disser. Ele é quem eu escolhi. Versículo 5. Jessé apresentou a Eliabe, e Samuel disse: certamente este é o escolhido do Senhor. Versículo 6. Mas o Senhor disse: não olhe para sua aparência nem para sua altura, pois eu o rejeitei. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Versículo 7. Jessé apresentou seus outros filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Versículo 8. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda resta o mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas. Versículo 9. O Senhor disse: levante-se e unja-o, este é ele. Versículo 10. Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Versículo 11. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi desde aquele dia em diante. Versículo 12. Samuel voltou para Ramá
Mas o Espírito do Senhor não se afastou de Davi. Versículo 13. E Samuel continuou observando Davi, que crescia em graça e no favor de Deus. Agora, meus irmãos, depois de termos lido a palavra do Senhor, vamos preparar nosso coração para refletir juntos cada versículo, para entender o que Deus quer nos falar profundamente. Versículo 1. O Senhor questiona Samuel sobre quanto tempo ele ficará preso à tristeza por Saul, mostrando que a preocupação excessiva pelo passado pode nos cegar para os planos de Deus. Muitas vezes nos apegamos às pessoas ou situações que já não fazem parte do propósito divino, e isso nos impede de enxergar a direção do Senhor. Deus nos ensina a confiar em sua soberania, a liberar aquilo que não nos serve mais e a acreditar que cada desafio, perda ou decepção tem um propósito transformador. Samuel precisava olhar além das circunstâncias, e nós também somos chamados a descansar na providência de Deus, sabendo que Ele conduz cada passo. Versículo 2. Deus instrui Samuel a encher o vaso de azeite e ir a Jessé, porque ele já escolheu o rei. O azeite simboliza unção, força e capacitação do Espírito Santo. Isso nos mostra que Deus não apenas chama, mas também prepara e equipa aqueles que Ele escolhe. Muitas vezes sentimos insegurança ou despreparo, mas a palavra nos lembra que a obediência nos coloca na posição certa para receber poder e direção. O Senhor nos ensina a confiar que tudo o que precisamos para cumprir o propósito divino será providenciado e que cada passo guiado por Ele nos aproxima do plano que Ele tem para a nossa vida. Versículo 3. Samuel hesitou por medo de Saul, mas Deus providenciou uma forma de proteção e estratégia. Isso nos ensina que mesmo quando sentimos insegurança, Deus sempre dá meios de cumprir seu chamado. Coragem verdadeira não nasce de nossa força, mas da confiança no Senhor. Ele nos ensina que cada obstáculo pode se tornar oportunidade quando confiamos em sua orientação e que mesmo as situações mais difíceis podem ser transformadas para que sua vontade prevaleça. Devemos aprender a obedecer, mesmo quando não compreendemos completamente, confiando que Ele nos sustenta em cada passo. Versículo 4. Deus lembra a Samuel que ele escolhe segundo o coração, não segundo aparência, status ou habilidades humanas. Isso nos desafia a confiar na sabedoria divina, sabendo que Ele vê o que está além do que é visível. A vida espiritual nos chama a desenvolver um coração íntegro, humilde e sensível à voz de Deus, valorizando caráter e disposição para obedecer. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, devemos nos colocar à disposição do Senhor, confiando que Ele escolhe o que é melhor para a nossa vida e nos conduz ao propósito que Ele já planejou. Versículo 5. Samuel se deixou influenciar pela aparência de Eliabe, mas Deus mostra que o verdadeiro valor está no coração. Muitas vezes, somos tentados a julgar pessoas ou situações pela aparência. Mas a palavra nos ensina a buscar a direção divina antes de formar opiniões. O Senhor nos convida a enxergar além do superficial, valorizando integridade, humildade e fidelidade. Aprendemos que Deus age com precisão e justiça e que confiar em seus critérios nos livra de decisões equivocadas, alinhando nossa vida ao seu plano perfeito. Versículo 6. O Senhor enfatiza que Ele não olha para a aparência ou altura, mas para o coração. Isso nos ensina que nossa verdadeira força está em desenvolver caráter, fé e sensibilidade espiritual. Aparência, status ou conquistas externas não determinam nosso valor diante de Deus. Ele nos chama a cultivar um coração íntegro, fiel e obediente, reconhecendo que Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Essa perspectiva transforma nossa forma de viver, decidir e nos relacionar, colocando a vontade de Deus acima das expectativas humanas. Versículo 7. Mesmo os outros filhos de Jessé pareciam promissores, mas não foram escolhidos. A rejeição divina não é negativa, é direção e preparação.
Muitas vezes, aquilo que desejamos ou parece certo para nós não está alinhado ao plano de Deus. Precisamos confiar em seu tempo, reconhecendo que Ele escolhe o que é melhor. A paciência e a obediência nos permitem crescer espiritualmente, amadurecer o caráter e nos preparar para as responsabilidades que Ele tem reservado. Cada passo de espera é uma oportunidade de fortalecimento e aprendizado. Versículo 8. Davi ainda estava cuidando das ovelhas, uma tarefa humilde, mas Deus viu seu coração. O chamado de Deus pode vir de onde menos esperamos e em situações simples. Isso nos ensina a valorizar as pequenas tarefas do dia a dia, pois são oportunidades de preparo e crescimento. Deus usa cada momento de nossa vida, mesmo o mais ordinário, para moldar caráter, fortalecer a fé e preparar-nos para grandes propósitos. Nada é insignificante quando Ele está conduzindo. Versículo 9. Deus confirma a escolha dizendo a Samuel para levantar-se e ungir Davi. Isso nos lembra que Ele não apenas chama, mas também fortalece e confirma seu plano. Mesmo quando nos sentimos pequenos, desprezados ou incapazes, Deus nos capacita para cumprir grandes obras. A obediência e a confiança são fundamentais, pois Ele transforma nossas limitações em instrumentos de vitória, mostrando que a força verdadeira vem dele e não de nós mesmos. Versículo 10. Samuel ungiu Davi com azeite diante de seus irmãos, simbolizando favor, unção e separação para um propósito especial. A unção do Espírito Santo transforma o ordinário em extraordinário, e a obediência à palavra nos coloca no caminho certo. Isso nos ensina que nossa vida pode ser transformada quando nos entregamos a Deus, recebendo graça, sabedoria e poder para realizar o que Ele planejou, mesmo em meio a desafios e obstáculos. Versículo 11. O Espírito do Senhor veio sobre Davi poderosamente desde aquele dia. A presença de Deus em nossa vida nos fortalece, guia e capacita para cumprir seu plano. O Espírito Santo nos dá dons, coragem, discernimento e criatividade para enfrentar qualquer desafio. Essa passagem nos ensina a depender totalmente de Deus, reconhecendo que Ele nos equipa para cada etapa do caminho e que sua presença transforma nossa caminhada espiritual, tornando-nos instrumentos de seu propósito. Versículo 12. O Espírito do Senhor não se afastou de Davi, mesmo quando Samuel voltou para Ramá. Isso nos lembra que a fidelidade de Deus é contínua. Mesmo em períodos de espera ou silêncio, Ele permanece conosco, moldando nosso caráter e fortalecendo-nos. Devemos confiar que cada momento de paciência e fidelidade é parte da preparação divina, sabendo que Ele nunca nos abandona e sempre nos conduz para o caminho certo. Versículo 13. Davi crescia em graça e no favor de Deus, mostrando que o crescimento espiritual é progressivo e requer fidelidade, paciência e obediência. A maturidade não vem instantaneamente. Ela se constrói passo a passo, no alinhamento com a vontade de Deus. Para nós, isso significa perseverar na fé, desenvolver caráter e viver de acordo com a palavra, confiando que o favor divino se manifesta de maneira duradoura e transforma cada área de nossa vida para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Meus irmãos, agora que lemos e refletimos profundamente cada versículo da palavra de Deus, é hora de trazermos tudo isso para a nossa vida prática. A história de Davi não é apenas sobre um jovem pastor que se tornou rei. É sobre cada um de nós, sobre como Deus nos chama, nos escolhe e nos prepara, muitas vezes de maneira silenciosa e discreta, enquanto estamos em nossas tarefas diárias. Primeiro, aprendemos que não podemos nos prender ao passado, nem nos apegar às decepções ou às pessoas que nos desapontaram. Samuel estava preocupado com Saul, mas Deus o chamou para olhar além, para o plano divino. Assim também devemos liberar tudo aquilo que nos prende ou nos impede de avançar.
Cada perda, cada rejeição ou cada desafio é, na verdade, uma oportunidade para o propósito de Deus se cumprir. Precisamos confiar que Ele tem um plano maior, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Segundo, entendemos que Deus nos equipa para o que nos chama. O azeite que Samuel levou simboliza a unção, a força e a capacitação do Espírito Santo. Para nossas vidas, isso significa que não precisamos temer ou nos sentir incapazes. Deus nos dá tudo o que precisamos para cumprir o nosso propósito: sabedoria, coragem, graça e discernimento. Devemos estar prontos para obedecer e nos colocar à disposição dele, mesmo nos momentos em que tudo parece simples ou insignificante. Terceiro, percebemos que Deus vê o coração e não a aparência externa. O mundo nos ensina a valorizar status, beleza ou poder, mas o Senhor olha para a essência. O que realmente importa para Ele é nossa fidelidade, humildade e sensibilidade à sua voz. Isso nos desafia a investir em nosso caráter, em nossa fé e na forma como servimos ao Senhor, sabendo que Ele reconhece o que o mundo não vê. Quarto, aprendemos que o chamado de Deus muitas vezes vem de onde menos esperamos. Davi estava cuidando das ovelhas, uma tarefa humilde, e mesmo assim foi escolhido. Para nós, isso significa que nenhum momento de nossa vida é desperdiçado. Cada esforço, cada rotina, cada desafio diário é uma preparação silenciosa para o que Deus já planejou. Devemos valorizar os pequenos momentos, porque é neles que Deus molda nosso caráter e nos prepara para grandes realizações. Quinto, Deus nos ensina a confiar e obedecer mesmo diante do medo ou da insegurança. Samuel hesitou, mas Deus providenciou proteção e direção. Assim também, quando enfrentamos medos, dúvidas ou obstáculos, Ele nos dá meios e estratégias para avançar. A coragem verdadeira vem de confiar no Senhor, sabendo que Ele nunca nos abandona. E por fim, crescemos em graça e favor de Deus à medida que permanecemos fiéis, pacientes e obedientes. Davi não se tornou rei da noite para o dia. Ele cresceu, amadureceu e foi fortalecido pelo Espírito de Deus. Para nós, isso significa que a vida espiritual é uma jornada contínua. Cada passo de obediência, cada momento de paciência e cada decisão baseada na palavra nos aproxima do propósito divino. A fidelidade nos conduz a um crescimento duradouro e o favor de Deus se manifesta quando confiamos plenamente em sua direção. Portanto, meus irmãos, hoje Deus nos convida a olhar para nossa própria história com novos olhos. Ele nos chama a deixar o passado, confiar na sua preparação, valorizar o que Ele vê em nosso coração, agir com coragem mesmo diante do medo e crescer em graça e sabedoria. Cada um de nós tem um propósito único e tudo aquilo que vivemos, mesmo os desafios, faz parte do plano perfeito de Deus para a nossa vida. Agora, meus irmãos, chegou o momento da oração. Este é o instante santo em que você silencia a alma, abre o coração e permite que a presença de Deus toque áreas que ninguém conhece, mas que o Senhor vê com perfeição. É agora o momento de você descansar nos braços de Cristo, entregar seus medos, suas lutas, suas dores, seus sonhos e permitir que o Espírito Santo ministre a sua vida. Eu oro por você, pela sua família, pelo seu chamado e por tudo aquilo que Deus está construindo no seu interior. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nada somos, nada temos e nada podemos realizar. Por isso, colocamos agora diante de Ti os nossos corações, nossas preocupações, nossas fraquezas e tudo aquilo que tenta nos afastar do Teu propósito. Que o Teu Espírito Santo venha sobre cada vida, trazendo paz onde há inquietação, força onde há cansaço, esperança onde o desânimo tomou lugar. Senhor, visita cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu sabes quem está chorando em silêncio, quem está lutando contra batalhas internas, quem está pedindo socorro, quem está tentando permanecer firme, quem está enfrentando provações que ninguém imagina. Espírito Santo, toca profundamente essa alma.
Remove o peso, quebra correntes, derruba muralhas invisíveis, desfaz toda a opressão e sopra vida onde a morte emocional tentou entrar. Pai, olha para cada família representada aqui. Entra com consolo onde existe dor. Entra com cura onde existe enfermidade. Entra com reconciliação onde houve divisão. Entra com luz onde a escuridão tentou reinar. Que lares sejam visitados agora. Que a tua paz sobrenatural encha cada ambiente. Que os conflitos cessem. Que o perdão floresça. E que a tua presença estabeleça a ordem onde existia caos. Derrama restauração, cura emocional, cura espiritual e cura física. Meu Deus, eu também coloco diante de ti cada pessoa que o Senhor escolheu, assim como escolheu Davi. Pessoas que o mundo tentou diminuir, que a família não valorizou, que muitos ignoraram, mas que o Senhor viu no profundo do coração. Pai, desperta o chamado adormecido, reacende dons esquecidos, levanta propósitos que estavam soterrados por críticas, traumas e medos. Que essa pessoa entenda de uma vez por todas que ela não está aqui por acaso. Ela foi separada, marcada e chamada para uma missão divina. Que o teu Espírito Santo fortaleça quem está cansado, levante quem está caído, cure quem está ferido e capacite quem se sente incapaz. Que toda voz contrária seja silenciada agora. Que toda mentira do inferno caia por terra. Que toda acusação seja quebrada. Que toda insegurança perca força. E que a certeza do teu amor tome o lugar das dúvidas, das culpas e das incertezas. Senhor, eu oro para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra. Usa este canal, usa este conteúdo. Usa cada vídeo como flecha ungida para atingir corações que estão distantes. Que pessoas desviadas voltem. Que pessoas frias sejam reacendidas. Que pessoas sem fé sejam renovadas. Que vidas presas no pecado sejam libertas pelo poder do Evangelho. Que homens e mulheres entendam que há um propósito maior para suas vidas. E que esse propósito está em Cristo. Meu Deus, derrama graça sobre quem está ouvindo. Derrama direção sobre quem está confuso. Derrama ousadia sobre quem está temeroso. Derrama sabedoria sobre quem precisa decidir. Derrama alegria sobre quem perdeu a esperança. Derrama renovo sobre quem está esgotado. Derrama unção sobre quem deseja te servir com excelência. E derrama presença real, viva e transformadora. Senhor, tudo o que pedimos crendo que o Senhor está agindo agora. Que esta oração toque profundezas que palavras humanas não alcançam. Que o Espírito Santo continue trabalhando mesmo depois que a voz cala. Que esta vida seja sustentada pelo teu amor, guiada pelo teu propósito e fortalecida pela tua presença. Em nome de Jesus, amém.